Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, nós estamos chegando naquele período do ano e que se repete de 2 a 2 anos, mas neste caso, de 4 em 4, que é a eleição para presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. E dentro dessa nossa vontade, desejo de também termos pessoas que possam nos representar, mas que tenham a nossa visão, a visão mais conservadora, nós procuramos trabalhar pessoas ou buscar conhecimento com pessoas que tenham essa visão. Como os irmãos, às vezes, não têm esta oportunidade de conhecerem candidatos, de entrevistá-los, nós procuramos fazer isso. E nós entrevistamos, sabatinamos 2 pessoas. Um é o doutor Irlan Mello, pastor Irlan Mello, que é vereador de nossa cidade, que é conhecido nosso há muito tempo e que é advogado do nosso ministério. Ele é candidato a deputado federal. O outro é o irmão Wesley, da autoescola, que também é vereador de Belo Horizonte e membro da Assembleia de Deus, ou oriundo da Assembleia de Deus, todos 2 homens casados, de família, família toda cristã, evangélica, filho de pastores. E estes homens, irmãos, nós conversamos com eles, fomos ao gabinete deles, trouxemos a nossa reunião de ministério, procuramos tirar deles tudo aquilo que nós gostaríamos de saber. E concluímos que estes homens têm uma visão política e uma visão religiosa que bate com aquilo que nós também entendemos. Eles são contrários ao aborto, eles não concordam com a ideologia de gênero, que são 2 pautas muito importantes para nós, e outras questões que nós defendemos ou que nós somos contra. E nós conversamos com esses irmãos e chegamos à conclusão que são 2 pessoas que têm toda a condição de representar a nossa igreja. O pastor Irlan Mello é candidato a deputado federal e o número dele é 5123. O irmão Wesley é candidato a deputado estadual e o número dele é 11, de direita, conservadores, assim como nós também somos, ou a maioria de nós somos. Nós, irmãos, não queremos impor candidatos aos irmãos, mas como igreja nós temos a obrigação de orientar os nossos irmãos. E gostaríamos muito que os irmãos pudessem seguir a nossa orientação, porque nós fizemos uma pesquisa bem acurada e da melhor forma que nós pudemos. Obedecemos os ritos de conversar, de sabatinar, de passar pelo conselho e de apresentar ao ministério. E estamos apresentando aos irmãos também. Olha, irmãos, existem alguns segmentos das igrejas que são o seguinte: as igrejas chamadas igrejas progressistas, elas são igrejas que têm como princípio a missão integral. A missão integral trabalha com o princípio do o evangelho todo para todo homem e o evangelho todo para o homem todo. E dentro deste evangelho para o homem todo, eles trabalham a questão política. Só que a questão política que as igrejas progressistas trabalham é levando a igreja para votar nos candidatos mais à esquerda. Candidatos que são comprometidos com o projeto de esquerda. Aí entra o comunismo, aí entra o socialismo, ideologia de gênero, não tem a preocupação tradicional que nós temos com a família. O outro segmento da igreja é a igreja católica, e que trabalha com 2 questões muito sérias. Uma são as comunidades eclesiais de base, que são comunidades que foram criadas na década de 60 e que foram criadas para dar assistências às pessoas mais pobres
onde a própria igreja não podia ir, eles iam, distribuíam a Eucaristia, os elementos da igreja, procuravam dar assistência, mas se tornaram também um lugar de disseminação da política, mas também a política mais voltada para a esquerda. E a outra questão é a chamada, tradicionalmente, muito conhecida, que é a teologia da libertação, e que também trabalha com política mais voltada para a esquerda também. Então, estas duas, onde a própria igreja não podia ir, eles iam, distribuíam a Eucaristia, os elementos da igreja, procuravam dar assistência, mas se tornaram também um lugar de disseminação da política, mas também a política mais voltada para a esquerda. E a outra questão é a chamada, tradicionalmente, muito conhecida, que é a teologia da libertação, e que também trabalha com política mais voltada para a esquerda também. Então, estas duas alas do cristianismo são muito ligadas com as questões de esquerda, com as pautas de esquerda, e apoiam hoje candidatos socialistas, candidatos de esquerda. Esta, irmãos, é a importância que nós temos de passar para os irmãos estas questões. Eu sei que a maioria das nossas igrejas, das igrejas pentecostais, tem uma visão, ou não conseguem trabalhar muito a política. Mas nós precisamos rever esse conceito, irmãos. As questões políticas, principalmente hoje em dia, elas influenciam muito os nossos destinos. E nós precisamos de ter lá candidatos a quem nós conhecemos, a quem nós podemos reconhecer e que sabemos que tudo aquilo que são as pautas, que são contrárias àquilo que nós cremos, eles também vão nos defender. Então gostaríamos muito de propor isso aos irmãos, pedimos que os irmãos não levem isso como uma política rasa, mas é algo que nós precisamos entender e passamos isso para os irmãos. Sabemos que um presidente também que não tem apoio de uma boa Câmara Legislativa, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara Federal e um Senado forte, ele tem muita dificuldade de governar. E aí também nós procuramos uma pessoa no Senado, que é o Marcelo Aro, que é o número 111, que eu acho que será um senador que pode nos representar muito bem. E o nosso governador Romeu Zema e o presidente Jair Bolsonaro. São as orientações que nós passamos para os irmãos, para que os irmãos possam analisar, irmãos, e saber que nós pesquisamos muito e temos convicção de que são nomes que vão atender bem ao nosso ministério. Então, pedimos que primeiro os irmãos orem, intercedam, e no dia, esses nomes que nós estamos apontando para os irmãos, pedimos aos pastores que trabalhem também nesse sentido, orem nesse sentido e orientem a igreja para que a igreja possa votar da melhor forma possível. É um momento, irmãos, que a igreja não pode abrir mão de participar. Todos nós temos que votar. Então vamos escolher os melhores candidatos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Esta é a visão do pastor presidente do nosso ministério, pastor Geraldo, é a visão do nosso ministério e que nós queremos passar para os nossos irmãos, principalmente aqui da nossa regional Cachoeirinha. Deus abençoe os irmãos e que tenham uma eleição feliz e abençoada em nome de Jesus.